Livro do profeta menor, Jonas. Iniciamos semana passada o estudo deste livro. Semana retrasada, melhor dizendo, né? Semana passada foi a Assembleia. E hoje nós iremos dar continuidade da exposição dele. A partir do capítulo 1, versículo 4 a 10, iremos ver hoje. De maneira introdutória, 15 dias atrás, vimos aí do versículo 1 a 3, missão que Jonas recebe de Deus, a ordem que Jonas recebe de Deus de pregar a sua palavra aos seus inimigos, aos ninivitas, e a resposta de Jonas, né, a essa ordem, a essa missão dada por Deus, que foi fugindo para não cumprir a missão, e nós vimos aqui algumas razões do porquê ele foge, mas nosso estudo, 15 dias atrás, enfatizou a mensagem, não é isso? A mensagem que Jonas recebeu, a origem da mensagem, conteúdo da mensagem, o destino da mensagem, né, e o teor da mensagem. Depois vimos a sua desobediência no versículo 3 e concluímos. Hoje nós iremos ver do versículo 4 a 10, cujo tema, o título será Lições sobre a desobediência e a disciplina de Deus. Nós iremos extrair algumas lições preciosas a respeito aqui desses dois assuntos que é claramente ensinado aqui nesse livro. Lições sobre a desobediência e a disciplina de Deus, né? As duas coisas estão entreligadas, né? Entrelaçadas aqui no livro de Jonas. Vamos então ler e orar. Versículo 4, irmãos, a 10 diz assim a palavra do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. A desobediência e a disciplina de Deus são assuntos muito comuns nas páginas das Sagradas Escrituras. A própria história do povo de Israel é marcada por desobediência. E, como consequência, recebiam a disciplina de Deus. Como é que Deus fazia isso? Os entregando aos seus inimigos. É uma maneira corriqueira de Deus agir para com o seu povo desobediente no Antigo Testamento. Era quando ele entregava o povo de Israel aos seus inimigos. Isto é visto, irmão, não apenas no povo de Israel de maneira geral, mas também podemos ver isso acontecendo na vida de personagens bíblicos de modo individual. Por exemplo, Davi, quando adultera com Batseba e assassina seu marido Urias, Deus o disciplina de tal maneira que, em virtude e aos efeitos da disciplina de Deus causado pelo pecado de Davi,
a sua própria família é atingida. A gente sabe o que acontece, né? Logo após que Davi adultera e assassina. E o que é que Deus fala através do profeta Natan? Por causa disso, a espada nunca mais sairá da tua casa. E a gente vê, né? Irmão contra irmãos, o filho se levanta contra o pai, o irmão estrupa, né? Pega a força à irmã, e aí a família de Davi sofre terríveis consequências devido ao pecado de Davi. De modo semelhante é quando Davi manda levantar um censo, a fim de se gloriar do seu poder político e bélico. Deus disciplina ele enviando um anjo que mata 70 mil homens em Israel. Lembra esse episódio? Davi soberbamente, orgulhosamente, manda levantar o censo a fim de aferir, né, o seu poder político, o seu poder bélico, cheio de orgulho e prepotência. Não acata o conselho de Joabe, passa por cima desse conselho, levanta o censo, peca gravemente contra o Senhor. O Senhor manda ele escolher uma de 3 consequências que viria devido à sua desobediência. Ou por 3 anos, cai na mão dos seus inimigos, ou por 3 anos, ou por 3 meses de fome, ou 3 dias de peste. Davi faz, caia eu na mão do Senhor, não na mão dos homens. E escolhe 3 dias de peste. E apenas nesses 3 dias, Deus mata 70 mil homens em Israel. Quando estava a ponto de extirpar por completo toda Jerusalém, né? Deus então dá ordem para que o anjo não faça isso. Então veja, pecados, desobediências que levou a consequências sérias, não apenas pessoais, mas que abrange, ou que alcança, ou que atinge as pessoas que estão ao nosso redor. Outro exemplo, a desobediência de Acã em Josué 7 trouxe consequências para todo o povo de Israel, pois eles não prevaleceram na batalha contra Ai, logo no início da conquista da Terra Prometida. Deus dá uma ordem para não pegar nada, e aí o povo vai para a batalha, quando chega lá o povo foge diante da presença de Ai, uma cidade pequenininha. José fala, o que aconteceu? Quando procura saber, é descoberto que Acã pegou uma capa babilônica, moedas de prata e ouro, escondeu na sua tenda. E Deus o deu derrota diante dos seus inimigos. Então aquele mal foi tirado de Israel. Acã, que a princípio, devido à sua desobediência e seu pecado, trouxe consequências para todo o povo de Israel, mas de maneira específica, logo após, trouxe consequências não somente para ele, mas para toda a sua casa. Porque ele, a esposa, os filhos, os animais, tudo que tinha foram mortos e queimados até o pó. De maneira semelhante, irmãos, acontece aqui em Jonas. Ele desobedece a Deus, não cumprindo a missão dada por Deus de pregar aos ninivitas. E, consequentemente, a sua desobediência, ele atrai a disciplina de Deus, que atinge não somente a ele, mas também todos que estão ao seu redor. É exatamente isso que iremos aprender hoje. Algumas lições sobre a desobediência e a disciplina de Deus nessa narrativa, nessa passagem que nós lemos. Portanto, vejamos o versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. O que foi que ocasionou essa tempestade? Um vento enviado pelo próprio Deus. Mas o que foi que causou essa ação ativa de Deus em forma de disciplina, revelada através de uma tempestade? Exatamente a desobediência de Jonas, o pecado de Jonas. O próprio Deus foi quem promoveu a tempestade, que colocou em risco toda a tripulação. Foi o próprio Deus que fez isso.
Mas a tempestade foi apenas a consequência. A causa dela foi a disciplina de Deus pela desobediência de Jonas. A tempestade foi simplesmente a consequência, devido à desobediência de Jonas. Irmãos, é comum ouvirmos no meio cristão, quando alguém está passando por alguma situação desfavorável, que esta pessoa está sendo provada por Deus. Não é comum isso? Se alguém está passando por alguma dificuldade, estou sendo provado, fulano está sendo provado. Mas precisamos entender algo, irmãos, que as situações desfavoráveis nem sempre é provação, mas sim disciplina de Deus por nossa desobediência. Precisamos só entender bem isso. Toda situação desfavorável que nós cristãos passamos nem sempre é prova, mas é disciplina por conta da nossa desobediência. Prova é quando Deus voluntariamente envia circunstância desfavorável ao seu povo com vista ao seu aperfeiçoamento. Disciplina é Deus agindo em resposta à desobediência do cristão, buscando a sua restauração. A coisa é diferente. Vou repetir isso aqui. O que é prova? Prova é quando Deus voluntariamente envia circunstâncias desfavoráveis ao seu povo com vista ao seu aperfeiçoamento. E o que é disciplina? É Deus agindo em resposta à desobediência do cristão, buscando a sua restauração. Então, nem sempre, quando estamos passando por situações desfavoráveis na nossa vida, significa que estamos sendo provados por Deus. Às vezes nós estamos sendo disciplinados por Ele por conta do nosso pecado, da nossa desobediência, da nossa dureza de coração. Que foi aqui o caso de Jonas. E aqui nós aprendemos algumas lições. Em sua circunstância desfavorável, você está sendo provado ou disciplinado? Como é que eu sei isso, pastor? Só você analisar a si mesmo. E saber se você está andando corretamente e agradavelmente e de acordo com a vontade do Senhor e obediência a Ele, ou se você está em clara desobediência à sua vontade. Então você saberá que essa circunstância desfavorável que você está passando, talvez não seja provação, e sim a mão de Deus pesando sobre você. A mão disciplinar, amorosa e paternal de Deus sobre a sua vida. Uma outra lição que nós aprendemos aqui nesse verso 4, irmãos, é que se somos filhos, é certo que a nossa desobediência sempre suscitará a disciplina paternal de Deus sobre nós. Se somos filhos de Deus, esteja certo que se você andar em desobediência ou em pecar contra Deus deliberadamente, conscientemente, a mão de Deus, a disciplina paternal de Deus virá com certeza sobre nós. Os que ficam sem disciplina são os bastardos, não os filhos. É o que Hebreus diz, né? Se somos filhos, se somos amados por Deus, então Ele nos disciplinará. Mas se somos bastardos, então ficaremos sem disciplina. É quando nós pecamos deliberadamente, conscientemente, e não acontece nada de ruim conosco, vamos dizer assim. Diga, Valdir. Não há Deus. É. Salmo 73, Salmo de Asaf, por que ele fica angustiado? Porque ele vê os ímpios prosperando. Seus olhos estão gordos assim. Estão gozando de prosperidade, de saúde, sabe? De tranquilidade, de paz. Mil maravilhas a vida do camarada. Uma vida pecaminosa, ímpia, perversa, completamente contra o Criador, mas a vida do camarada está mil maravilhas.
Isso é uma clara evidência de que tal pessoa não é filho de Deus, quando vive em clara e deliberada desobediência e rebeldia contra o Senhor, e Deus não pesa a mão sobre ele. Não é filho, é bastardo. Agora, se somos filhos, é certo que a nossa desobediência suscitará a disciplina paternal de Deus sobre nós. Por quê? Uma terceira lição. Porque Deus nunca será indiferente à desobediência dos seus filhos, os quais Ele ama. Pense nisso, irmão. Pare para entender isso. Deus nunca será indiferente à desobediência dos seus filhos. De maneira que, se somos filhos, a sua disciplina paternal virá sobre nós se nós andarmos em desobediência. Aqui nós aprendemos algumas lições mais práticas para a gente que somos pais, né? Nós, como pais, nunca devemos sermos indiferentes à desobediência do nosso filho. Porque se nós o amamos, devemos discipliná-lo a exemplo e a semelhança de Deus para conosco que somos seus filhos. Então aqui uma aplicação mais prática é isso, para nós pais, para aqueles que também ainda serão pais, né? Nunca haja com indiferença a desobediência dos seus filhos. Nunca trate com leviandade a sua desobediência, a sua rebeldia. Mas trate com seriedade e amor, disciplinando-o, a fim de restaurá-lo à verdade e à justiça. Vamos seguir, versículo 5. Então veja, versículo 4 nos mostra, nos ensina que, devido à desobediência de Jonas, ensinado no versículo 3, Deus envia um forte vento que suscita aquela grande tempestade que coloca em risco a vida de toda a tripulação. E aqui nós aprendemos exatamente essas lições. O cuidado de discernirmos se estamos sendo provados ou disciplinados. A certeza de que, se nós somos filhos, iremos suscitar ou atrair a disciplina de Deus por conta da nossa desobediência. E também aprendemos que Deus nunca será indiferente para com a desobediência dos seus filhos, e assim também nós devemos ser em relação aos nossos, na prática, na nossa vida comum, diária, cotidiana e familiar. Porque se Deus ama, Ele vai disciplinar os seus filhos, aos quais Ele ama. Agora veja o versículo 5. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Irmãos, semelhante ao que ocorreu com Davi quando em seu pecado, o pecado de Jonas, o qual suscitou a disciplina de Deus, trouxe consequências prejudiciais não somente a ele, mas a todos que estavam ao seu redor. Olha o que o texto diz: e lançavam ao mar a carga que estava no navio. A distância de Jope para Tarso era de aproximadamente 4.000 quilômetros. Uma viagem que durava pelo menos um ano. O que certamente era necessário que cada um dos tripulantes levasse uma quantidade considerável de bagagens pessoais, as quais, por causa da disciplina de Deus, manifestada em forma de uma grande tempestade, a qual foi suscitada pela desobediência de Jonas, foram lançadas ao mar. Então pense nisso. E aqui nós já podemos aprender algumas lições, né? A nossa desobediência sempre afetará negativamente, em alguma medida, as pessoas ao nosso redor. Pense nisso. A nossa desobediência
sempre afetará negativamente, em alguma medida, as pessoas que estão ao nosso redor. Aqui, no caso de Jonas, quem foi que estava sendo prejudicado? Toda a tripulação. Uma viagem de quase 4.000 quilômetros, como a gente já viu aqui no primeiro estudo, né? É o fim do mundo, Tarsis era. Lá onde Judas perdeu as botas. Era o lugar mais distante e conhecido da época, geograficamente. O extremo oposto de Nínive e de Jope, de onde ele estava, de onde ele partiu. Uma viagem que durava 1 ano praticamente. Passar 1 ano dentro do navio, é certo que cada um tripulante deveria levar considerável bagagem. E por conta da desobediência de Jonas, foi necessário que toda essa bagagem fosse lançada ao mar. Veja que consequência terrível. Veja que prejuízos a desobediência de Jonas trouxe às pessoas que estavam ao seu redor. Assim também, irmãos, acontece conosco. A nossa desobediência sempre afetará negativamente, em alguma medida, as pessoas ao nosso redor. A nossa família é atingida. A igreja é atingida. Trabalho é atingido, etc. Qualquer círculo ou qualquer convívio social na qual nós estamos envolvidos, a nossa desobediência como cristãos, filhos de Deus, que suscita a disciplina dele sobre nós, não ficará apenas sobre nós, mas ela trará consequências que irá abranger aqueles que estão ao nosso redor, de alguma maneira e em alguma medida. Então veja que terrível, irmãos. Precisamos entender isso. Sobretudo nós, como homens, como líderes, como cabeça, como representantes, quando nós pecamos deliberadamente, conscientemente contra o nosso Deus, vivemos em desobediência, irmãos, isso vai trazer prejuízo graves, que perdurará talvez ao longo de toda a vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa esposa, na vida da igreja, meus colegas de trabalho. Poderíamos aqui citar e listar uma série de consequências possíveis que o nosso pecado de desobediência pode trazer negativamente, tanto na nossa vida quanto na vida daqueles que estão ao nosso redor. Mas o que é necessário nós aprendermos com esse verso aqui é isso, que sempre, sempre, sempre a disciplina de Deus suscitada sobre a nossa vida devido à nossa desobediência vai afetar, irmãos, não somente a você de maneira particular e individual, mas as pessoas que também estão ao seu redor. Alguém ia falar? Não? Então pense em um líder, um chefe de família tomando decisões equivocadas na sua vida. Isso afetará não somente ele, mas a sua esposa, que está debaixo dos seus cuidados, seus filhos que estão debaixo dos seus cuidados. Pense em um líder religioso, um pastor, que toma decisões equivocadas, antibíblicas, autoritativas, muitas vezes, muitos pastores. Veja quanto prejuízo traz às igrejas, de forma geral. Alguém que tem uma influência no seu trabalho, toma alguma decisão errada, equivocada, mal em seu trabalho, veja que trará prejuízo a toda a sua empresa. As pessoas que estão ao redor, os funcionários, toda a sua empresa. Então veja como isso é grave, irmãos. Veja como isso é sério, sobretudo nós como cristãos. E que é certo que a disciplina de Deus virá sobre a nossa vida se nós andarmos deliberadamente, conscientemente em rebeldia e em desobediência à sua vontade, claramente revelado nas Escrituras. Precisamos entender isso. Agora, irmãos, vejam a postura de Jonas diante de uma má circunstância causada pelas consequências do seu próprio pecado. Ainda no versículo 5, finalzinho do versículo 5. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Irmãos, enquanto os demais companheiros de viagem de Jonas lutavam para sobreviver, Jonas, o culpado pelo que estava acontecendo, simplesmente boceja, se espreguiça e dorme profundamente. Ele é o culpado.
Tudo que está acontecendo, os prejuízos que foram trazidos à vida desses marinheiros, desses tripulantes aqui, que foi necessário jogar toda a sua bagagem no mar, a fim de que o navio ficasse mais um pouquinho leve. O culpado de tudo isso é o próprio Jonas. E como ele está? Bocejando, espreguiçando-se e agarrado no seu travesseiro. Quando as pessoas estão lutando pela sua própria vida. Quando os marinheiros estão fazendo tudo o que podem fazer para se safar daquela tempestade que foi ocasionada, ou trazida, ou suscitada pela desobediência de Jonas. A descida ao porão e o sono profundo em meio a uma tempestade que colocara em risco não somente a sua vida, mas de todos ao seu redor, reflete o estado da alma de Jonas. Irmãos, aqui a gente aprende algumas coisas, como por exemplo, a desobediência deliberada endurece o coração e gera insensibilidade espiritual. Não percebe o que Deus está fazendo. O nosso pecado, irmãos, não confessado, o nosso pecado consciente, conhecido por nós, mas não confessado, não abandonado, não arrependido, vai gerar em nós um coração duro e uma insensibilidade espiritual. Nós não vamos acabar por não perceber o que Deus está fazendo em nossa vida e em nosso redor. Ficamos insensíveis. Ficamos duros de coração. E não percebemos que o que está acontecendo na nossa vida ou no nosso círculo relacional, social, seja família, igreja ou trabalho, não percebemos que a culpa disto é nossa. A culpa disso é minha. Isso está acontecendo por minha culpa, por minha negligência, por minha desobediência, por minha rebeldia. E Deus está trazendo e pesando a sua mão sobre mim. Pelo fato de eu viver em deliberado pecado, o meu coração se endurece e eu fico insensível para as coisas de Deus. E não percebo que o culpado sou eu. Veja que coisa. Infelizmente, irmãos, isso acontece na nossa vida muitas vezes. Coisas desfavoráveis, situações difíceis estamos passando em nossa família. Situações difíceis estão passando na igreja. A igreja está sofrendo. Situações difíceis estão passando no nosso trabalho. Coisas desfavoráveis têm acontecido e que têm atingido a todos negativamente, trazendo prejuízos graves a todos ao nosso redor. E por conta da dureza do nosso coração e a nossa insensibilidade espiritual, devido ao nosso pecado deliberado, nós não percebemos que o culpado de tudo somos nós. O culpado sou eu. E isso reflete o estado espiritual da nossa alma. Estamos dormindo, enquanto o chicote de Deus estrala nas nossas costas e sequer nós percebemos. É isso que a desobediência traz, irmãos. Endurecimento de coração e insensibilidade espiritual. Enquanto os companheiros de Jonas lutavam para sobreviver, Jonas, que era o culpado, simplesmente dormia. Simplesmente dormia. Isso mostra que a desobediência deliberada dele endureceu seu coração e gerou insensibilidade espiritual a ele, de maneira que ele não percebia o que Deus estava fazendo. Que aquilo era tudo a mão de Deus pesando sobre eles devido ao seu próprio pecado. Agora, irmão, veja, o endurecimento de coração e a sensibilidade espiritual de Jonas é ainda mais destacada quando ele é exortado pelo capitão pagão do navio. Isso aqui é interessante porque Deus está lidando com Jonas de maneira disciplinar, de forma geral. É como se Deus estivesse dando a oportunidade a Jonas dele se arrepender e reconhecer seu pecado, e que não fosse necessário que Deus desmascarasse ele publicamente diante do povo. Só que devido que ele mantém o coração dele duro em relação ao seu pecado e à sua desobediência, Deus agora vai começar a trabalhar para tirar a máscara de Jonas de maneira pública.
e mostrar que a causa de tudo aquilo é ele que é o culpado. E isso fica ainda mais claro, esse endurecimento e essa insensibilidade espiritual de Jonas, mais destacado quando ele é exortado pelo capitão pagão do navio. Veja o versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Irmãos, o capitão pagão quase não acredita no que estava vendo. E Carlos? Uhum. Uhum. É. Pois é. A gente vai chegar a essa conclusão aqui numa das aplicações. Veja. O capitão pagão quase não acredita no que estava vendo. As duas perguntas do capitão pagão denotam um ar de espanto. Ele diz: que se passa contigo, homem? Agarrado no sono. Em outras palavras, é como se o capitão estivesse dizendo: eu não acredito que enquanto estamos lutando pela vida de toda a tripulação, você está simplesmente dormindo como se nada estivesse acontecendo. Não é possível tamanha insensatez. Não é possível tamanha insensatez. Irmãos, o endurecimento de coração e a insensibilidade espiritual do crente, devido à sua desobediência, faz com que ele se comporte de maneira mais insensata do que os próprios pagãos. Veja que coisa. O endurecimento do coração e a insensibilidade espiritual do crente, devido à sua desobediência deliberada, constante, não arrependido e não confessado e não abandonado, faz com que ele, o crente endurecido, se comporte de maneira mais insensata do que os próprios ímpios. O capitão pagão aqui está mais insensível, está mais sensível a alguma atividade divina do que o próprio Jonas. Eis a razão da ordem, né? Invoca o teu Deus. Irmãos, depois que o capitão expressa seu espanto pela insensatez de Jonas, ele agora exorta a Jonas a invocar a sua divindade padroeira. Aqui eu vou explicar a vocês. Ele diz assim: levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros clamaram a seus deuses na esperança de que um deles fosse capaz de influenciar de algum modo, seja lá qual fosse a divindade que fora incomodada, a ponto de ter enviado aquela tempestade. O mundo da época era politeísta. Acreditava em vários deuses, várias divindades. Né? A gente vê até mesmo isso na cultura grega, né? Aquele panteão de deuses. E a concepção comum, em sua maioria, era que tais deuses eram territoriais. Então, qual era a concepção do sobrenatural da cultura da época? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e acreditavam de que os deuses, as suas atividades eram territoriais, eram locais. Então tinha o Deus que era responsável pelas as coisas que aconteciam no mar, o Deus que era responsável pelas coisas que aconteciam no céu, o Deus que era responsável pelas coisas que aconteciam na minha saúde. Né? E assim, tinha um Deus para tudo, responsável para cada área da vida, vamos dizer assim, e da criação. O mundo da época era politeísta e a concepção comum em sua maioria era que tais deuses eram territoriais, locais ou responsáveis por determinados eventos que envolviam os elementos da criação. Raramente eram divindades cósmicas. Por isso, os marinheiros não pensariam que seus deuses particulares ou ancestrais teriam enviado a tempestade. Quanto mais pessoas tentassem invocar
os respectivos deuses, melhor. Por isso, o capitão do navio acordou Jonas, a fim de que ele também invocasse sua divindade padroeira. O crente Jonas, sendo exortado pelo capitão pagão a invocar a Deus. Pense nisso. O crente sendo exortado por um ímpio a buscar o seu Deus. Veja ao nível de insensatez ou de insensibilidade e de dureza de coração que Jonas chegou. A ponto de a disciplina de Deus envolver ele ser exortado, chamado a atenção por ímpios. A tempestade enviada por Deus pela desobediência de Jonas parece não ter sido suficiente para chamar a sua atenção. Agora, Deus começa a desatar o nó que segura sua máscara. Máscara que encobre a sua desobediência. Então, é como se Deus aqui começa agora a tirar o nó da máscara de Jonas. Ele está intensificando a disciplina dele. Irmãos, Deus vai intensificando a sua disciplina na medida que vamos ignorando a sua tentativa de nos restaurar. Dessa forma, Deus coloca em cena outras formas disciplinares a fim de nos trazer de volta ao centro de sua vontade, nos levando ao convencimento do nosso pecado. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos. E a disciplina de Deus na nossa vida devido à nossa desobediência, ela se intensifica na medida que nós endurecemos o nosso coração. Vocês percebem isso aqui? Qual foi a primeira tentativa de Deus de convencer Jonas do seu pecado, da sua desobediência? A tempestade. Que atingiu a ele, colocou em risco a sua vida, todos que estavam ao seu redor, e que até então o seu pecado estava encoberto, estava privado. Só Deus e Jonas sabiam do seu pecado. Mas à medida que ele foi endurecendo o seu coração e não fazendo caso da mão de Deus que está pesando sobre eles, colocando em risco toda a sua vida, e que ele mantém agora o seu coração endurecido cada vez mais, indiferente para com as coisas de Deus, então Deus começa a intensificar a sua disciplina. E começa então a tirar o nó da sua máscara. Começa agora a tornar conhecido, a conduzir um processo que vai desembocar no conhecimento de todos, publicamente, que Jonas é o culpado por tudo aquilo. Então precisamos entender isso, que Deus vai intensificando a sua disciplina na medida que nós vamos endurecendo o nosso coração, na medida que nós vamos ignorando a sua tentativa de nos restaurar e nos trazer de volta para o centro da sua vontade. Agora, com base nesse verso 6, podemos aplicar da seguinte maneira, irmãos. Não há nada mais vergonhoso para um cristão do que ser exortado por ímpios. Pense nisso. Isso é uma das muitas maneiras de Deus disciplinar o seu povo. Pense nisso. Um cristão sendo exortado, sendo chamado a atenção, levando lição de moral de ímpios, de pagão. Deus aqui começa a humilhar a Jonas diante das pessoas. Começa a desmascará-lo. Começa a humilhá-lo diante de pessoas ímpias por conta da dureza do seu coração e da sua desobediência. Fala, Valdir. Para humilhar Jonas. O crente Jonas sendo humilhado por Deus, começou a ser humilhado publicamente, e Deus está começando a tirar a sua máscara, a fim de revelar que ele é o culpado por tudo aquilo que está acontecendo, colocando em risco a vida de todos. Agora com o objetivo de restaurá-lo. Então, não é muito melhor nós nos humilharmos diante de Deus do que deixar Deus nos humilhar publicamente? Se Jonas tivesse
ou se ele agisse com sensatez, logo ele perceberia que tudo que está acontecendo era culpa dele e ele livremente e voluntariamente se humilhasse diante do Senhor, se arrependendo e pedindo perdão. Aquilo cessaria, aquilo acabaria e não era necessário ele passar pelo vexame de agora de estar sendo exortado, chamado a atenção, recebendo lição de moral de pessoas que não conhecem o verdadeiro Deus, de ímpios. Então, é muito melhor nos humilharmos do que Deus nos humilhar. Por isso que a Bíblia diz, né? Que devemos nos humilhar a si mesmo, porque a seu tempo Deus nos exaltará. Mas se nos mantivermos endurecidos em nossa soberba e arrogância do nosso pecado, fique certo, se você é filho, Deus irá lhe humilhar. Se você não reconhecer isso quanto antes, enquanto ainda está desconhecido o motivo de toda essa situação desfavorável, Deus irá trazer à tona e você será humilhado publicamente, como Jonas está sendo humilhado. Recebendo lição de moral, sendo exortado por pagãos. Eu já vi crentes sendo chamados a atenção por ímpios. E veja, uma coisa que precisamos entender é o seguinte: o crente, ele será sempre, em alguma medida, mal falado por pessoas ímpias, defamado, perseguido. Mas uma coisa totalmente diferente é quanto essa defamação é verdadeira. É quando o meu nome é defamado, é quando a minha imagem, a minha reputação é maculada diante de ímpios, diante da sociedade ímpia, quando a causa da acusação ela é real. Uma coisa é eu ser defamado injustamente, quando ímpios dão falso testemunho a meu respeito. Mas outra coisa totalmente diferente é quando essas acusações que os ímpios estão fazendo e defamando o meu nome e maculando a minha reputação têm fundamento. É real, é verdadeiro. É por uma razão que realmente está acontecendo. Aí, isso é uma indicação, um sinal de que você está sendo disciplinado por Deus. Quando o nosso nome está sendo defamado, fundamentado em uma verdade, em uma realidade do que está acontecendo. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Ele está sendo exortado por um pagão, por um ímpio, por coisas que realmente é. Por uma culpa que realmente é dele. E Deus vai tirando e desatando o nó da máscara da desobediência de Jonas. Portanto, não há nada mais vergonhoso para um cristão do que ser exortado por ímpios, de ser defamado por ímpios, quando há fundamento real e verdadeiro, quando há uma razão verdadeira e justa de tal defamação por parte dos ímpios. Eu já vi pessoas, crentes, professos, sendo ou tendo a sua reputação publicamente maculada por uma questão que era verdadeira. E os ímpios, os pagãos, descendo a lenha, vão fazer o quê? Se aquilo que ele está defamando, embora não seja certo, de acordo com a palavra de Deus, defamar, mas é por uma razão, é por uma causa que realmente está acontecendo. É por algo que realmente aquele cristão está sendo culpado. Ele é o culpado, de fato. Então veja que coisa terrível, irmãos. É Deus humilhando Jonas. É Deus nos humilhando muitas vezes. Quando a nossa reputação ela é maculada diante de pagãos por uma causa verdadeira, real. Agora, quando não há fundamento, então a gente não liga. Porque simplesmente é perseguição, de fato. Os ímpios não suportam os crentes. As trevas não está de bem com a luz, Então, quando somos injuriados e perseguidos por causa da justiça, então estejamos contentes por isso.
como a Bíblia diz. Mas quando estamos sendo perseguidos, defamados, tendo a nossa reputação maculada por conta de algo que realmente nós somos culpados, aí precisamos o quanto antes nos humilhar diante de Deus, pedir perdão e nos arrepender por conta do nosso mau testemunho. Consequentemente, traz prejuízos, veja, vai trazer prejuízos para toda a comunidade da fé, para toda a igreja, vai trazer prejuízos para a família, traz desonra, traz vergonha. Então, veja só que coisa. Então não há nada mais vergonhoso para um cristão do que ser exortado por ímpios, e isso é uma das muitas maneiras que Deus disciplinar o seu povo, humilhar o seu povo. Quando o seu povo mantém e continua com dureza de coração diante de algo que de fato são culpados. Agora, Jonas, depois de receber uma lição de moral e ter sido exortado pelo capitão pagão a invocar a Deus, por sua providência, intensifica a sua disciplina, tirando a sua máscara e o colocando no banco do réu. É o que Deus faz agora. Versículo 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos, lançar sorte para tomar alguma decisão era uma prática comum nos tempos antigos. Os próprios pagãos acreditavam que o resultado era controlado por uma força superior ou sobrenatural. Era uma crença comum na época. A maneira habitual de fazer isso, de lançar sorte, era colocando pequenos objetos pessoais dos envolvidos em e tirava de dentro aquele objeto. A quem pertencesse o objeto, este era o apontado ou o culpado. Nesse caso aqui, né? Mas tinha lançar sorte por questões boas, vamos dizer assim. Para não identificar o culpado de algo, né? Mas para ser beneficiado de alguma maneira. Aqui o caso é para identificar quem é o culpado. Então, como é que eles faziam isso? Eles pegavam um recipiente, aí aqueles que iriam participar dava um pequeno objeto pessoal, por exemplo, um chaveiro, colocava dentro daquele recipiente. Aí Sandro tem um isqueiro, um colar, um brinco, uma mulher, né? Bota ali dentro, aí você vai colocando ali um objeto pessoal, dentro daquele recipiente. Aí, olha, chacoalhava, o cara ia lá, metia a mão dentro, tirou o chaveiro de Sandro. Vem cá, cabra, você está no banco do réu. Sandro era o isqueiro, né? O chaveiro era meu, né? Tirou o chaveiro de Alan. Vem cá, seu cabra. Senta aqui que agora a gente vai fazer um bocado de pergunta que quer saber o porquê está acontecendo tudo isso. Era assim que acontecia. Então o texto diz o quê? E lançaram sortes. Olha, balançaram o recipiente quando puxaram o objeto de Jonas. Senta aqui. E a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos, é exatamente nesse momento que não somente o nó é desatado, mas Deus desata todo o nó da máscara de Jonas. Ele tira, arranca a máscara de Jonas, expondo ele publicamente a sua culpa. Veja, perceba, né? Que a disciplina vai se intensificando. E à medida que ele foi endurecendo o coração, Deus foi agindo com outros modos, a fim de trazer à tona, a fim de conduzi-lo ao arrependimento. Mas o coração dele endureceu de tal maneira que foi necessário Deus levar até últimas consequências, tornar público a culpa e o pecado de Jonas diante de todos. Deus, nesse momento, não apenas desata o nó, mas arranca a máscara de Jonas. Coloca ele no banco do réu. A sorte cai sobre eles. E aqui nós aprendemos a lição, irmãos. Manter-se endurecido em nosso pecado é o mesmo que pedir a Deus para que Ele intensifique a disciplina
e nos exponha publicamente. Vou repetir isso aqui. Manter-se endurecido em nosso pecado é o mesmo que pedir a Deus para que Ele intensifique a disciplina e nos exponha publicamente. É a mesma coisa. Manter-se endurecido em nosso pecado e achar que passará desapercebido aos olhos de Deus é a maior das tolices. A maior das tolices. A disciplina de Deus sempre será proporcional à dureza do nosso coração. Quanto mais endurecido o nosso coração por causa da nossa própria obstinação, maior será o estalo do cinto de Deus nas nossas costas. Maior será o estalo, a chicotada, a palmada, né? A palmatória de Deus sobre nós. Quanto mais endurecido, maior será o estalar do cinto de Deus sobre nós. E é assim que Deus age, irmãos, em sua disciplina. Assim que Deus age em sua disciplina. Então, diante dessas verdades, não é insensatez da nossa parte achar que a nossa desobediência, o nosso pecado, a nossa rebeldia e a nossa dureza de coração contra Deus fique desapercebido por Ele, ou passe desapercebido por Ele. É certo que não passará, irmão, se nós somos filhos. E é certo que será mais intenso a disciplina dele sobre nós, na medida que nós continuemos a estar endurecido em nosso próprio coração, em relação ao nosso pecado. E se nós formos esperar até as últimas consequências dessa nossa dureza, irmãos, nós seremos quebrados repentinamente, porque Deus irá nos expor publicamente. Nós seremos humilhados publicamente. Deus nos humilhará, nos abaterá em nossa soberba. Então, é muito mais sábio e sensato, quando rapidamente identificado que determinada circunstância é causada por nossa própria culpa, nos humilharmos, nos arrependermos e pedir perdão. Porque se nós endurecermos em esse nosso pecado, olhe, fique certo que se você é filho, a disciplina de Deus virá. O estalar do cinto dele, você ouvirá. E se você quiser levar até as últimas consequências, fique certo que você será envergonhado publicamente. Humilhado publicamente. Deus fará isso. Deus revelará que o culpado somos nós. O culpado somos nós, como Deus está fazendo aqui. Tirou completamente a máscara de Jonas e o expôs ele publicamente, dizendo: este homem é o culpado por tudo o que está acontecendo aqui nessa tripulação. Este homem é o culpado, é por conta do pecado dele que vocês tiverem prejuízos, que vocês lançaram no mar as bagagens de vocês, que vocês perderam todos os seus pertences, que vocês estão correndo risco de vida. Ele é o culpado. Ele é o culpado. Quando é lançada a sorte, né? Deus tira completamente a sua máscara. Irmão Anderson, levantou a mão? Aqui você vê vai sendo gradual, né? Vai só avançando o negócio. O mandar emprestado. Vai intensificando, né? Intensificando e vendo realmente a falta de sensibilidade, né? Que você sabe de grande, tão grande que é. Depois só tá lançando as coisas fora, tá jogando tudo, chama ele, pergunta como é que você pode estar dormindo? E aí lança a sorte, veja, até agora nenhuma resposta, nenhuma humilhação, nenhuma. Não, peraí, gente, aqui é isso. O versículo 8, né? Eu vou chegar aí. Mais uma vez o pessoal pergunta aí, tem um momento que ele. Não, vou falar, eu vou realmente expor aqui, sou eu, não precisa mais. Já estão vendo que Uhum. tá na carruagem aqui. Deus não desistirá, né?
Ainda assim, os pagãos levam lá dentro. Liga aí, então, o que você é. Exatamente. As perguntas aí para. Então veja, o que nós aprendemos é quanto mais endurecido o nosso coração por causa da nossa própria obstinação, maior será o estalar do cinto de Deus, irmãos. Maior será o estalar do cinto de Deus. Isso significa dizer que, por muitas vezes, o próprio Deus irá nos expor publicamente. Em sua providência, as coisas virão à tona e nós seremos envergonhados publicamente. Nossa culpa será revelada. A causa de tudo estará diante de todos e nós seremos humilhados publicamente. Então, versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Irmãos, a resposta de Jonas à pergunta dos homens, identifica apenas sua associação étnica e o Deus a quem servia. Mais importante é sua descrição de Senhor, como uma divindade cósmica, criadora, exatamente o tipo de Deus capaz de enviar uma tempestade como aquela. Então, o que Jonas diz aqui é exatamente a resposta que os homens temiam ouvir. Jonas se identifica e professa ser servo de uma divindade cósmica. Cósmica. Divindade esta que tinha um poder de suscitar tal tempestade como estava acontecendo aqui, colocando a vida de todos eles em risco. Então essa é a razão do que no versículo 10, logo em seguida, né? O texto vai dizer que os homens estavam possuídos de grande temor e perguntaram, né? Ou exclamaram, melhor dizendo, que é isto que fizeste, homem? Tu é doido, rapaz. O mais interessante, irmão, nesta confissão de Jonas, é que em meio ao povo pagão e idólatra, a culpa de tal tempestade é daquele que conhece o verdadeiro Deus. Veja que coisa. No meio de um povo pagão e idólatra, a culpa por tal tempestade era exatamente daquele que conhecia o verdadeiro Deus. Veja que nível de insensatez que a dureza do coração de Jonas devido ao seu pecado não arrependido e confessado levou ele. Veja que nível. Veja que nível. Ao ponto de que a causa de todo aquele prejuízo, todas aquelas consequências, não era de um povo pagão e idólatra que não conhecia o verdadeiro Deus, mas era exatamente daquele que conhecia o verdadeiro Deus. Ele era o culpado por isso. Que coisa terrível, irmãos. O comportamento de Jonas não corresponde ao que ele confessa. Veja que incoerência do que ele fala, do que ele confessa, do que ele professa publicamente para as suas ações, para o seu comportamento, para o seu modo de viver. Uma completa incoerência. Eu acredito que, figuradamente falando, né, assim como Tarsis é o oposto de Nínive, assim também é a confissão de Jonas com o seu comportamento. Está uma coisa completamente oposta da coisa da outra. Da mesma maneira que está distante Tarsis de Nínive, para onde ele foi enviado, assim também está distante aquilo que sai da sua boca com aquilo que ele vive, com aquilo que ele está revelando em suas ações, em seu comportamento, em seu modo de viver. Irmãos, isso também é uma das formas de Deus disciplinar o seu povo. É quando o nosso modo de viver não corresponde ao que nós confessamos com os lábios. Todos veem isso, menos eu. Todos estão vendo claramente isso, de que aquilo que eu confesso, com a maneira como eu vivo,
não corresponde de maneira nenhuma, não está alinhado, não é coerente, não está em sintonia. Mas enquanto todos veem isso é exposto diante dos pagãos e dos ímpios, eu continuo não enxergando essa minha vida completamente incoerente diante de Deus e diante dos homens. É conforme a gente costuma ouvir, né? No mundo a gente escuta muito isso. Quando normalmente há um ditado, né? Quando o homem é traído, o ditado é que ele é o último a saber. Todo mundo sabe, mas ele é o último a saber. É exatamente isso. A confissão de Jonas, com o seu modo de viver, é tão incoerente, que todos ao seu redor percebem isso, ele não. Temo ao Deus do céu, Criador do mar e da terra. E agora, os pagãos, né? Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Como tu pode ser insensato a tal ponto de desobedecer o teu Deus, que segundo o que tu estás confessando é o Deus cósmico, que tem poder de levantar os mares e fazer cair o céu sobre a nossa cabeça? Tu desobedece a este teu Deus, tu é doido, homem. Que insensatez é essa de desobedecer um Deus cósmico que tem poder sobre os elementos da natureza e está em alto mar dentro de um navio, sabendo que ele tem um poder de suscitar tal tempestade e te matar e matar a todos nós por tua causa, por conta da tua desobediência? Tu não percebes a tua insensatez, a tua tolice? Como tu pode fazer tal coisa? E como é que os homens sabiam disso? Final do versículo 10. Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor porque ele havia declarado. Jonas já tinha confessado, né? Já tinha declarado, anunciado àqueles homens: olha, eu sirvo ao Deus do céu, ele que criou a terra, o céu e o mar. Para os pagãos, ficou claro que era um Deus cósmico, tem poder sobre todos os elementos da natureza. Não era simplesmente um Deus padroeiro que agia ou era territorial ou agia em determinada situação apenas. Mas o Deus cósmico que tem poder sobre todos os elementos da criação. Ficou claro para eles. E quando fica claro, ele simplesmente exclama: o que é que tu fizeste? Como tu pode ser tão insensato de desobedecer tal Deus, sabendo que ele é um Deus que tudo pode? E tu vem para o alto mar, homem? Tu entra em um barco, vem para o alto mar sabendo que o Deus que tu serve, ele tem um poder sobre as águas dos mares? O que é que tu fizeste que colocasse não apenas tua vida em risco, mas também a de todos nós? A resposta de Jonas era exatamente aquilo que os pagãos não queriam ouvir. Que é isto que fizeste? Irmãos, aqui nós encerramos. Pense em tudo isso. Medite nessas verdades. Olhe para essas lições que nós extraímos aqui desse texto a respeito da desobediência e da disciplina de Deus. Analise, investigue a sua própria vida e veja se as coisas desfavoráveis que você está passando é prova ou é disciplina. Talvez não seja prova, talvez seja a disciplina, a mão de Deus pesando sobre você, e talvez você ainda não tenha percebido isso. Todos percebem, todos veem, todos enxergam que você anda em desobediência. Mas a sua insensatez e a sua dureza de coração está tão grande, tão insensível às coisas de Deus, que você não percebe isso. De tal maneira que todos veem, percebem que é uma completa incoerência com aquilo que você professa ser, com aquilo da maneira como você vive. E é exatamente essa incoerência
exatamente essa falta de harmonia com o que afirmamos e com o que, da maneira como nós vivemos, que tem trazido, que tem causado, talvez, momentos desconfortáveis em sua vida, que tem trazido consequências à sua família, que tem trazido consequências à sua reputação, ao seu nome, que tem trazido escândalo ao Evangelho, à igreja, ao povo de Deus, que tem lhe trazido defamação no seu trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que você esteja, por razões que você está dando. E isso é a disciplina de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Falando de maneira agora geral para a igreja, irmãos, olhe para a nossa igreja. Uma igreja que fez 30 anos, devidamente instituída agora em abril, organizada em 95, segundo os mais antigos, passaram um momento de glórias, um momento de prosperidade, um momento de alegria no espírito, de avivamento, de comunhão, de harmonia. Mas olha a nossa situação hoje, irmãos. Grandes em estrutura material, física, mas pequeno em espiritualidade. Pregamos, anunciamos, temos a boa doutrina dos apóstolos, mas parece que não tem efeito. Parece que nada acontece. Parece que a nossa vida continua raquítica como sempre. Permanecemos frios, apáticos, indiferentes. Não temos impacto ou influência nenhuma aqui nessa sociedade, ao contrário, somos até mesmo mal vistos e defamados. Veja, por quê? Será que é prova ou disciplina? Será que toda essa dificuldade que temos enfrentado ao longo dos anos para trás até agora, é prova de Deus ou é a disciplina de Deus? Ou é a vara da disciplina dele? Ou é o estalar do seu cinto sobre nós? A gente não tem percebido isso por conta da dureza do nosso coração. Irmãos, a gente prega o Evangelho dos Apóstolos. E a Bíblia diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Estou há 2 anos, quase 3 anos aqui. E eu não vi uma viva alma se converter. A igreja tem mudado muito pouco. Quase nada, quase não percebe. Irmãos individuais, pessoais, permanecem exatamente estagnados do mesmo jeito quando eu cheguei aqui. Não há desenvolvimento, não há crescimento, não há mudança. Os problemas são exatamente os mesmos, a gente bate na tecla, repete, ensina, instrui, exorta, chama atenção e não há mudança. Não há desenvolvimento, não há avanço, não há prosperidade. Eu falo prosperidade espiritual, né? Avanço no reino de Deus, crescimento em conformidade com Cristo. Parece que não há isso. Pelo menos não perceptível. De maneira geral, né? Como igreja geral, todos nós, um corpo. Então, será que não está na hora da gente parar, analisar e chegar a uma conclusão do que é que está passando sobre nós? O que é que está acontecendo conosco? Qual é a razão de tudo isso? Por que todo esse sofrimento, né? Essas situações desfavoráveis em nossa igreja de maneira geral? Por que tanta dificuldade? Por que tanta frieza? Tanta apatia? Tanta indiferença para com as coisas de Deus? Será que não é porque nosso coração está endurecido demais? Nós não estamos sendo sensíveis a Ele? Estamos como aquela igreja lá de Apocalipse, né? Jesus está ali fora batendo na porta assim, ó. Abram, eu entrarei e cearei com vocês. E a gente não está percebendo que Jesus está lá de fora. Querendo entrar e a gente com o nosso dureza de coração, cheio de si mesmo, ensimesmado, cheio de si, cheio de arrogância e prepotência.
não percebemos isso. Não percebemos, parece que não há alegria, parece que não há felicidade, parece que não há prazer nas coisas de Deus. Parece que tudo é muito pesado, tudo muito difícil, enfadonho. Como aqueles sacerdotes, né, lá de Malaquias. Que canseira. Oh, que enfado o culto. Oh, que coisa difícil. Parece assim que a nossa igreja está agindo. Parece que essa é a resposta que nós estamos dando ao tão grande amor de Deus por nós. Estamos tão endurecidos que não temos percebido, irmãos. Estamos tão distantes de Deus e da sua vontade. E não percebemos de tal maneira que nós nos orgulhamos da nossa boa teologia, irmãos. Teologia, entenda o que eu vou dizer, ela não vale de nada se nós não a vivermos. Ela não significará nada para nós se nós não vivermos ela. Ela não significará nada para nós se nós falarmos, se nós professarmos, se nós confessarmos, mas a nossa vida diz algo completamente diferente daquilo que nós cremos. Não corresponde com a minha fé, com o que eu confesso. Então, observamos e entendamos à luz desse texto de Jonas qual é a nossa situação atual diante de Deus. Amém.